Olá, vamos continuar com esse incrível estudo sobre o livro Nefesh HaHaim. A gente está no primeiro portão, que fala sobre o homem, no segundo capítulo. Se você não viu o vídeo do passado, dá uma parada, vê o vídeo e depois você volta aqui. Não se esqueça de curtir aqui o vídeo e também se inscrever no canal. Então, aula passada, no capítulo 1, a gente falou sobre que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. A gente viu que imagem e semelhança não é materialmente, não é concreto, e sim imagem e semelhança em algum aspecto específico. E a pergunta é: que aspecto específico é esse? No capítulo 2 ele ainda não vai responder, ele vai deixar mais para frente. Mas aqui ele vai começar a entender o versículo. Porque no versículo que a gente trouxe no primeiro capítulo, escrito no versículo em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, por exemplo, ou no capítulo 9, versículo 6, ou então também no capítulo 1, versículo 26, está escrito que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas assim é como a gente traduz. Porém, no hebraico e na Torá, para falar Deus, tem várias palavras específicas. Você pode falar de várias formas. E aqui tem um nome específico que fala, Deus é o nome Elohim. Então, que o homem foi feito à imagem de Elohim. Esse nome não pode ficar falando à toa, que é o nome de Deus sagrado, mas como é um estudo aqui, eu estou falando o nome para ficar entendível o assunto. Então, o homem foi feito à imagem de Elohim. A gente viu que a palavra imagem significa em algum aspecto específico e de Deus. Mas agora, se a gente entender o que significa esse nome específico de Deus, Elohim, a gente consegue entender, então, em que aspecto de Deus o homem se assemelha. Né? Então, é isso que a gente vai entender no segundo capítulo, que para entender que o homem foi feito à imagem e semelhança de Elohim, a gente tem que entender por que justamente esse nome de Deus e não outro nome. Né? E é sabido no judaísmo o significado desse nome específico. Esse nome, Elohim, vem ensinar para a gente que Deus, né, ele é o dono de todas as forças que existem no mundo. Então é um nome que significa que vem explicar que Deus é o dono de todas as forças. Então quando você fala Deus por esse nome, você está entendendo, a intenção é que Deus é o dono de todas as forças que existem no mundo. Tá? O que isso quer dizer? Que Deus ele é chamado o dono de todas as forças. É porque as forças de Deus é muito diferente das forças, a princípio, vamos dizer, do ser humano. Porque o ser humano, ele quando vem fazer alguma coisa no mundo, né, o que ele faz? Vamos supor que o ser humano ele quer construir uma casa de madeira, por exemplo. Ficar mais fácil, uma cadeira. O que ele faz? A gente diz que ele cria a cadeira. Não, na verdade, ele vai pegar a madeira que já foi criada, que ela já existe, certo? Vai cortar, vai moldar da forma que ele quer, depois ele vai organizar, né, montar as madeiras e colar, né, conectar elas de alguma forma, e aí a cadeira está feita. Na verdade, o homem não cria a cadeira, né? Porque na verdade a matéria-prima já foi criada. Mas Deus não é. E assim tudo que o ser humano faz. Então, a gente pega algo e transforma esse algo, mas a gente não cria nada. Mas Deus não. Deus, ele cria do nada. Deus criou o mundo do nada. Não existia nada, que é muito difícil entender o que é nada, né? Quer dizer, é muito difícil, a gente não consegue entender o que é. Quando eu digo que não existia o mundo, não é que existia um fundo de tela branquinho, né? Não existia nada, nada da existência. Nem o conceito nada existia, não tinha existência, né? E do nada a existência passa a existir na criação do mundo. Então, um segundo, só para achar. Então, quando Deus ele criou o mundo inteiro, a existência toda, quando eu falo mundo, não é o planeta Terra, é toda a existência, tudo que existe, né? Deus criou, então, do nada. E também, rapidamente, menos que um estalar de dedo, né? E não só isso, ele vem aqui falar uma novidade, que não só Deus criou o mundo na criação do mundo, como Deus, ele continuamente, né? De forma constante, ele recria o mundo a todos os instantes. Então, na verdade, a todos os instantes, Deus está criando o mundo. Toda a existência e organizando e mantendo a existência do mundo a todo momento. Tudo depende somente na vontade divina. Então, sempre que tudo existe é porque Deus tem vontade de trazer aquilo à existência por algum motivo que a gente desconhece. Sim? Então, Deus está sempre iluminando o mundo com forças, luzes novas,
assim o mundo continua existindo. E se Deus ele não quisesse por um instante que o mundo não existisse, automaticamente o mundo pararia de existir. Isso é que os judeus tem uma reza que a gente fala, Mechadesh b'tuvah bechol tamid ma'aseh bereshit, que Deus renova com a sua bondade todos os dias, sempre, a criação do mundo. Ou seja, está escrito sempre, e é sempre, ele fala aqui literalmente, sempre Deus está recriando o mundo. Essa é a primeira ideia, então, que a criação de Deus é diferente da criação do homem, que o homem só transforma, molda, modifica o que já existe, e Deus não, Deus está sempre criando do nada a existência. E agora a gente vai para uma segunda parte, o segundo conceito que ele vai trazer nesse capítulo, que sobre o nome, então, que a gente viu que Elohim significa que Deus é o dono de todas as forças. Então, por isso que tem versículos que Deus é chamado de Ha-Elohim, o dono de todas as forças, com o artigo definido no início, o dono, que ele é o dono de todas as forças. Quer dizer o seguinte, que toda força individual e específica que existe em qualquer lugar da existência, tudo, na verdade, é força divina, né? Ele é o dono verdadeiro dessas forças. Ele que decide, ele que dá força a algo ter forças. Como assim? Tudo depende só de Deus, tanto as mudanças como a ordem que existe no mundo. O caos e a ordem do mundo depende de Deus. Como assim? Vamos supor que eu tenho força. Que força? De pensar, de falar, de sentir, de comunicar, de respirar, de digerir. Eu tenho várias forças, certo? Então, mas na verdade elas são minhas? Não, na verdade essas forças são de Deus e eu só tenho porque naquele momento Deus está falando, desejando, né, que o Ilan tenha essas forças agora. Mas se um instante Deus falar, não, eu não tenho. Então eu posso dizer, eu sou muito forte? Não, porque na verdade a força é de Deus. Eu sou muito inteligente? Não, a inteligência é de Deus. Na verdade, todas as forças que existem no mundo é de Deus. Aqui tem um apêndice que vai explicar melhor esse conceito, um pouco mais de forma metafísica, que interessante, que vem falar o seguinte, que os anjos, por exemplo, eles também são chamados de Elohim. Por quê? Porque os anjos também são determinadas forças. Tem o anjo da cura, tem o anjo da força, tem o anjo da luz, tem vários anjos, né? De acordo com o judaísmo. E eles são chamados na Torá também de Elohim, também pelo mesmo nome. E aqui tem alguns exemplos, não precisa falar todos, mas é o que ele vem dizer aqui. Porém, na verdade, todos esses anjos não são os verdadeiros donos das forças, que o verdadeiro dono da força do anjo é Deus. Deus que dá a força para esses anjos. Por isso os anjos têm alguma força, senão não teria nada. A força não é deles. Quem fixou é Deus. Porque tem um outro versículo em Salmos 136, versículo 2, que Deus é chamado de Eloei a Elohim, que ele é o dono da força de todos os donos das forças. Ou seja, que tudo que existe força, o verdadeiro dono é Deus. Também está escrito em Êxodo 18, 11, que Gadol Hashem Mikol Elohim, que Deus ele é maior, ele é grande de todas as forças, de todos os Elohim. Tudo que tem força, Deus é bem maior, ele está acima. E também está escrito também em Salmos 37, versículo 7, que está escrito Ishtahavu lo kol Elohim, que se curvam para Deus todos os Elohim, todas as forças estão submetidas e subjugadas a Deus, porque na verdade elas são de Deus. E até as idolatrias na Torá às vezes são chamadas de Elohim, mas são chamadas de Elohim Acherim, de outras forças. Por que outras forças? Porque são forças que na verdade a força não são realmente delas, e sim, a força verdadeira é de Deus que está acima de tudo. Por isso que está escrito em Jeremias 10, 10, Vashem Elohim Emet, que Deus é o verdadeiro Elohim, que no final das contas a verdadeira força é somente Deus, ele é o dono e controla todas essas forças. E qualquer coisa que existe no mundo que tem alguma força, na verdade, Deus que está decidindo naquele momento, dá para determinada entidade, pessoa, ou sei lá, criação, essa determinada força. É isso. Se gostaram, então, curtam o vídeo. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever no canal. Muito obrigado.